Hoje eu vim contar como foi a minha experiência com o exame esterossalpingografia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, avaliar o vídeo. Eu vou começar contando desde o início. Eu sou tentante há 8 anos. Bem no começo da investigação da minha infertilidade, o médico havia me solicitado esse exame. Na época eu tinha 22 anos. Mas aí eu comecei a ver vários relatos na internet, principalmente no YouTube, e esses relatos me deixaram tão apavorada a ponto de procrastinar esse exame por 8 anos. O meu convênio cobre, tá, esse exame, mas eu me sentia um pouco insegura, porque eu sei que é um exame invasivo, doloroso para muitas mulheres. 99% das mulheres sentem uma dor horrível, algumas chegam a desmaiar. Então, assim, eu fiquei muito apavorada. E eu comecei a fazer uma pesquisa intensa. Até que eu cheguei na Alta Excelência Diagnóstico, que é uma clínica, assim, maravilhosa, humana, de qualidade. Eu só tenho assim coisas maravilhosas para falar sobre eles. Eu fiz esse exame com a maravilhosa doutora Cássia Domiti, que é especialista nesse exame. Ela criou um método indolor que você não sente absolutamente nada. Ela não utiliza pinçamento do útero, tá? O catéter é super flexível, ela só coloca o espéculo no começo do exame para inserir a sonda, depois ela tira o espéculo e você não sente mais desconforto nenhum. Então, assim, eu vou contar para vocês em detalhe. Então, eu fiz pelo particular, que saiu no valor de 1.318. Aí você pode falar, Rosana, mas é um valor muito alto, você poderia ter feito pelo convênio. Gente, cada um toma a decisão que é melhor para si. Eles me pediram para fazer alguns, procedimentos antes de realizar o exame. Então, é abstinência total por 72 horas, não pode usar nenhum creme, não pode fazer ducha, na região íntima. Eles me passaram Buscopan para tomar 30 minutos antes. Me passaram o laxante, que é o Ducolax, que são 2 comprimidos. Eu comecei a tomar às 4 horas da tarde do dia anterior. A minha sorte é que nesse dia eu estava de folga do trabalho, então eu consegui tomar o laxante na hora exata. O laxante começou a fazer efeito 3 horas da manhã. Cheguei na clínica com 1h30 de antecedência e quando eu cheguei lá, pela primeira vez na minha vida, eu esqueci todos os exames que ela tinha pedido para dar uma olhada, que eu já tinha, e esqueci a guia do exame. Mas a minha sorte é que eu tinha o PDF salvo, no meu e-mail e consegui imprimir por lá mesmo. Eles me levaram para uma sala particular, tá? Um quarto só meu, onde eles me deram pantufa. Eu coloquei aquela sapatilha parece TNT, sabe? Coloquei um avental, fiquei totalmente sem roupa por baixo, só com o avental aberto pra frente. Pediram pra me esvaziar a bexiga e eu fiquei naquele quarto ali esperando a doutora me chamar. Era um quarto muito aconchegante, muito bonito, assim, tinha manta se caso eu quisesse me cobrir, tinha local para me colocar os meus pertences, enfim, fiquei sentadinha ali e me chamaram para entrar na sala da médica. Quando eu vi, assim, a Cássia Domiti, eu fiquei perplexa, sabe? Porque eu só a conhecia pelo YouTube, pela internet, assim, ela é uma médica maravilhosa. Aí ela começou a me fazer várias perguntas, tá? Queria conhecer um pouco mais de mim, pediu para me contar a minha história, então eu me senti ainda mais acolhida. Depois do nosso papo, ela pediu para que eu deitasse na mesa de raio-x, tá? Tinha um aparelho bem grande assim, em cima de mim. Era uma sala bem escurinha, tinha outra enfermeira auxiliando ela. A doutora Cássia o tempo todo ficou segurando na minha mão, tirando o meu foco, sabe, do exame. Eu achei isso muito humano, assim. E aí, depois que ela colocou o espéculo, ela inseriu a sonda, que na verdade eu não senti nada. Bom, depois que ela introduziu a sonda, ela retirou o espéculo e pediu para que eu não me mexesse. Nesse momento, ela começou aí a bater as imagens, Nossa, foi muito rápido assim. Ela tinha uma agilidade, para tirar o raio-x que eu fiquei chocada. Então, eu tirei de frente, Eu tirei de lado. Do outro lado, eu tirei de costa, E ela me deu uma bola bem
molinha, e todas as vezes que eu tinha que virar de lado ou ficar de costa, eu tinha que usar essa bola na minha barriga. Ela falava comigo, pedia para me respirar, soltar o ar. Então, a todo momento, ela estava ali me auxiliando. Eu acredito que eu fiquei de 20 a 30 minutos ali, tá? O meu medo era, conforme ir me virando na mesa, escapar a sonda e ter que começar tudo de novo. Mas não, você não sente a sonda, você não sente a sonda dentro de você quando ela vai te girando ali na mesa. Foi algo assim super tranquilo. Ela colocou no início do procedimento uma bolsa térmica quentinha em cima da minha barriga, para que eu não sentisse nenhum tipo de cólica. E 5 minutos antes de entrar na sala dela, a auxiliar me deu um comprimidinho para colocar debaixo da língua, não sei qual era, mas ela falou que era para mim não sentir dor nenhuma, e assim foi, eu não senti nada. Na primeira vez que ela injetou o contraste, gente, eu não senti nada. Eu senti uma pressão, como se o meu útero estivesse cheio, mas não foi dor. E aí ela falava, mais uma injeção de contraste. Aí virava de costa, mais uma injeção de contraste. Virava de lado, mais uma injeção de contraste. Gente, eu não senti absolutamente nada, tá? De verdade, eu não senti nada, 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 nada. Foi um exame super tranquilo. Eu ganhei um kit, né, deles. Ganhei um café da manhã vegano. Assim, tudo muito perfeito, de verdade. Oi, o procedimento acabou, ela pediu para que eu levantasse, esperasse na salinha ao lado, porque a gente ia fazer o teste Coté, que é para nós tirarmos a última chapa para saber se o contraste desceu. Eu entrei 15 minutos depois, nós batemos a última imagem e eu estava liberada. Aí desci, fui pro refeitório, tomei um café da manhã maravilhoso, porque eu estava em jejum. Esqueci de comentar com vocês que eu fiquei em jejum de 8 horas. O resultado do exame chegou 10 dias depois aqui na minha casa, tá? Eles mandaram por Sedex. Veio muito bem embalado. Aqui dentro nós temos a imagem do meu útero, tá? Olha só. Temos 2, 4, 6, 8 imagens. Ó, não dá pra ver muito bem, eu não entendi absolutamente nada. Isso daqui eu acredito que seja a sonda, tá? O catéter que eles utilizaram. Aqui está o laudo, né? Foi uma radiografia simples da pequena pelve, sem alterações. Exame contrastado. Exame realizado em catéter flexível de acesso uterino e contraste iodado hidrossolúvel não iônico de baixa osmolaridade e aquecido. Esse caminho de tentante só entende quem passa por ele, né? Nunca ninguém vai entender o que nós sentimos. É um caminho muito longo para algumas mulheres, né? Por exemplo, eu já estou há 8 anos no aguardo do meu tão sonhado positivo. E eu já passei assim por muitas coisas, por altos e baixos, por exames invasivos, dolorosos. Eu não sabia a força que eu tinha. Eu fico pensando assim, quando eu terminei o procedimento, eu sentei na cadeira e falei, mãe, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero chorar. Chorar porque eu venci mais um medo e eu achei que eu nunca ia conseguir, eu me achava fraca, mas eu fui forte. Aí eu falei, tá vendo, filho? Tudo por você, né? O que nós não fazemos para gerar uma vida. Então eu acredito que o primeiro passo que eu digo para vocês, não faça como eu. Não fica buscando na internet relatos negativos, não se apavorem. Confiem em Deus em primeiramente. Confiem em Deus porque Ele faz perfeitamente, né? E Ele faz além do que a gente pede ou do que a gente imagina. Agradeço a Deus por Ele ter me conduzido até a Cássia Domit, porque ela criou esse método indolor, um exame que eu não senti absolutamente nada, não tive sangramento, tá? Não senti cólica, eu não senti nada, não precisei nem tomar remédio, eu não vi nem o contraste sair. O nosso positivo vai chegar, já tem hora e data marcada. Deus faz a parte dele, mas Ele espera que façamos a nossa. Eu vou colocar alguns videozinhos aí que eu gravei do dia.
Bom, eles me passaram essas recomendações após o procedimento. Após o exame, ingerir cerca de 2 litros de água para ajudar na eliminação do contraste. Em alguns casos, a paciente poderá sentir cólica ou desconforto abdominal. Se isso ocorrer, ela poderá utilizar a medicação usada habitualmente no período menstrual, como Buscopan, Ponstan, Buscofen ou bolsa de água quente. Nas primeiras 24 horas, manter a abstinência sexual, não fazer atividade física, corrida ou ginástica e não usar tampão vaginal. Em até 48 horas poderá ocorrer sangramento vaginal em pequena quantidade. Realmente, a paciente poderá desenvolver hipersensibilidade tardia à reabsorção do contraste, o que poderá ocasionar os seguintes sintomas. Aí tem os sintomas aqui, e eu não senti, para honra e glória de Deus, nada. Temos um curioso aqui. Eu ganhei esse kit, né? Ó, alta excelência diagnóstica. Eu vou deixar o site deles, o telefone, o endereço, tá? O nome da doutora completo, tudo certinho. Então, eu ganhei, olha que fofura, essa necessaire, ganhei álcool em gel,